povo de Deus. Boa tarde, boa tarde. Shalom, shalom. Glória a Deus. Boa tarde, shalom, shalom. Entrando aqui. Shalom, povo de Deus. Glória a Deus. Boa tarde. Shalom, shalom. Vocês estão bem, pessoal? Shalom, como é que vocês estão? Vamos lá. Alessandra, Luciana, Luzinete, Maria, Marineuza, Yolanda, Késia, Vanessa, Ademilson, Zezé, shalom, shalom, shalom. Gente, entrei aqui para orar com vocês, para orar junto com vocês, compartilhar uma palavra também com vocês. Quero falar para vocês que essa live é aberta, tá? Você que sentir no seu coração de compartilhar, tá? Você pode compartilhar para outras pessoas também serem alcançadas, para receber também essa palavra, amém? Também quero orar aqui pelos enfermos, tá? Então entrei aqui nessa tarde, hoje é sexta-feira, né? Não sei que dia que é hoje, gente, me socorre aí. Amém? Josias, shalom, bispo Josias, Henrique, shalom, Cirlei, shalom, Doralice, Sérgio, shalom, shalom, Carlos, shalom, Fabiane, shalom, Kevin, shalom. Ô Kevin, nós vamos sim, é só nos convidar, tá, gente? Inclusive quero falar sobre isso aqui também, tá? Uruguai, é isso? Uau! Eu quero falar algo com vocês aqui. Amém, Valdir. Shalom, Valdir. Paz e prosperidade. Eu recebo. Amém, amém, amém. Shalom. Paz e prosperidade. Eu recebo. Amém, nessa tarde. Amém, amados. Vamos lá primeiro. Catarina, quero ver todo mundo que está aqui comigo. Adriana, Érica. Aleluias. Regilane, é isso? Shalom, filha Adriana. Shalom, Gorete. Shalom, shalom, Catarina. Amém, amém, Kevin. Amo muito, muito vocês, gente, tá? Muito bom estar aqui com vocês, tá? Profeta Roberto, shalom, filho, tudo bem? Tô aqui. Cecília, saudades, Cecília. Saudades, meu amor, de você. Tá tudo bem por aí, pessoal da Itália? Ligadinho aqui com a gente, né? Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Avisar vocês que Itália, estamos chegando aí, amém, né, Zezé? Dia 6 de agosto, né? É isso, setembro, nós temos a nossa conferência profética na Itália, tá? Vamos estar divulgando, já falando com vocês. Vamos estar também Londres, pessoal de Londres, estamos chegando em Londres agora em agosto, acho que é 16 de agosto, vamos estar ministrando em Londres.
amém? Suíça, estamos chegando também na Suíça, amém? Acho que é dia 26. Quem tiver, a gente vai colocando aí as datas para mim, tá? Estamos chegando aí 6 de setembro, né, Zezé? Estamos chegando na Itália, vai ser a nossa conferência profética, vai ser em Turino, tá? Então vamos estar divulgando, vamos estar falando certinho para vocês o lugar aonde nós vamos estar. Gente, eu entrei aqui hoje para falar uma coisa para vocês. Eu vou dizer primeiramente para vocês que Adriana, São Paulo, vou estar em São Paulo agora, Adriana, dia 18, 19 e 20, vou estar em São Paulo, tá? 18 e 19, ó a abelhinha, ó que bonitinha. Ai, gente, comigo acontece esses mistérios. Olha a abelha. Deixa ela aqui, ó, que bonitinha. Olha, gente, a abelhinha. Vai, filha. Foi. Amém? Quero falar para vocês, tem alguns recados para falar para vocês aqui que entraram comigo, e também quero compartilhar uma palavra com vocês aqui, a Pimaia. Glória a Deus. Zezé, até já sei quem está aí do seu lado, amém? Oh, glória a Deus. Vanessa, como que eu estou? Tô bem, Vanessa, graças a Deus, gente. Gente, eu quero falar para vocês, estou passando aqui hoje para falar para vocês que eu tô bem, tá? Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, tá? E também eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Eu tenho recebido muita mensagem do Senhor, de pessoas perguntando como eu tô, por conta de eu estar magra. Gente, é Jesus, tá? Eu tô bem, tá bom? Pedi pro Senhor me ajudar a perder uns pesos, uns quilos, e ele tem ajudado, tem cooperado, né? E a gente tá bem, tá? Então, tenho recebido muitas mensagens de gente falando, apóstola, inclusive, gente, vamos vigiar, né? Em nome de Jesus, preciso falar sobre isso aqui. Ô, gente, vamos entregar a profecia só que vem de Deus, em nome de Jesus, né? Só aquilo que vem da parte do Senhor, tá? Tem de misericórdia. Às vezes as pessoas veem a gente magra, ou a gente muda um pouco. Em nome de Jesus, né? Esses dias, recebi umas profecias terríveis que não vem da parte do meu Senhor. Sabe por quê, gente? A palavra do Senhor diz assim, tá escrito em Jeremias, que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são os planos do quê? De nos fazermos crescer, prosperar e abençoar. Os planos que o Senhor tem para nós não são planos de morte, não. Ainda mais para aqueles que andam na verdade, aqueles que andam fazendo a vontade do Senhor, né? Então a gente tem que vigiar, gente, tá? Eu que senti de Deus de entrar aqui hoje para falar para vocês, e aqui pelo canal do Comando Águia. Gente, Comando Águia permanece vivo, tá? Não acabou, gente, tá? Agora eu preciso explicar uma coisa para vocês aqui, tá? De todo o meu coração, porque vocês que entram aqui comigo, realmente são as pessoas que seguem, as pessoas que honram, né, o nosso ministério, pessoas que fazem parte da Rodrigo Shalom, que faz parte, né, da cobertura espiritual. Então, gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Talvez vocês, como eu sempre tenho falado onde eu tenho ido ministrar, às vezes vocês vão me estranhar um pouco, por quê? Porque geralmente quem estava aqui, eu preciso falar isso aqui novamente, geralmente quem sempre estava aqui fazendo as lives, quem sempre estava colocando os videozinhos, né, era o Ronaldo, né? Como eu sempre falei para vocês, eu até chamava o Rô de blogueirinho de Jesus, porque tudo ele postava, né? Ele estava o tempo todo com vocês, postava foto onde ele estava, era na academia, era na rua, né? Mas, gente, esse não é o meu perfil, tá? Então, o perfil do Rô, ele era totalmente diferente do meu perfil. Agora, vem cá. Não é porque eu não estou todos os dias aqui com vocês, todo momento, toda hora, tá? É que eu não estou junto com vocês, eu estou junto com vocês, tá? Orando por vocês. Então, eu entro aqui quando o Senhor Espírito Santo me impulsiona a entrar aqui, tá? E hoje foi um desses dias, né? Eu estou aqui no norte do Paraná, estou aqui em Maringá, na minha terra, né? E hoje o Espírito Santo tocou meu coração para que eu viesse entrar aqui, compartilhar a palavra com vocês e falar sobre isso com vocês, tá? Porque às vezes as pessoas assim, não tá acabando, não acabou, porque eu não tô todos os dias aqui. Não, gente, não é sobre isso, tá? Não é sobre isso, não é porque eu não tô todo dia aqui, todo momento aqui que acabou. A minha fé continua a mesma, eu continuo dentro do propósito da mesma forma, tá? É um momento de transição do ministério, né? Só que o que eu tenho falado, gente,
eu quero que vocês olhem para mim como a Nilcele, entendendo que agora é um novo tempo para o Comando Águia, né? É um novo tempo e e o meu perfil é diferente do Rô, né? Mas não é por isso que eu não estou fazendo, não é por isso que eu não estou junto com vocês. Tenho pagado preço também por mim, por vocês. Então, estou conectada com vocês, tá? Eu senti de Deus falar isso para vocês. Comando Águia continua vivo, amém? Em nome de Jesus. A base continua aberta. Inclusive, quero falar para vocês que agora no dia 1 e 2 e 3, né? Se a pastora Beatriz estiver aí comigo, pedir para a Bia colocar 1, 2 e 3 agora de agosto, né? Nós vamos estar com a nossa conferência profética Rios de Fogo ali na base. Já está aberta as inscrições. Quero convidar vocês para estar juntamente conosco ali, tá? E vai estar ministrando ali juntamente com a gente o apóstolo Rodrigo Ramos, tá, gente? Que é um homem de Deus, um servo de Deus, um filho de Deus, né? Muito usado também por Deus na cura divina. Vai estar ali também ministrando, juntamente comigo, né? E o mais importante, quem vai estar ali com a gente vai ser o Senhor Espírito Santo, aquele que sempre esteve presente ali, que sempre esteve junto com a gente ali. Amém, amados? Então, dia 1, 2 e 3 de agosto, tá? Nós vamos ter a nossa conferência profética Rios de Fogo. Quero dizer para vocês, faça a inscrição de vocês, porque são vagas limitadas, tá, gente? E eu preciso falar isso aqui, dessa vez, gente, nós não vamos falar, pessoal, quem quiser vir para dormir no colchão, igual muitas pessoas pediram, né? Para dormir na nave da base, mas foi muita gente, deu muito tumulto, então a gente resolveu por questão de organização, quando encerrar as vagas, que são 120 lugares só, quem quiser vir vai ter que ir para o hotel, tá? Por questão de organização, e o lugar ali não suporta, né? Tanta pessoa assim. Então, gente, vamos lá, tá? Vamos lá. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu quero deixar esse convite para vocês, tá? A Bia tá colocando os horários, tudo certinho ali. Então, corra lá, faça a sua inscrição, dá para fazer pelo site, já está aberto pelo site do Comando Águia. Qualquer dúvida mais que vocês tiverem, vocês podem ligar, né, para o nosso telefone de suporte. Nossa equipe vai atender vocês e vai dar todas as informações que vocês precisam ali, tá bom, gente? Então, deixa eu falar, olha lá. Olha lá, a Vitória tá colocando isso, gente, me ajuda a colocar aí. Dia 18 e 19 vou estar em São Paulo, na igreja da apóstola Liu Chuang, amém? Então, entre em contato com o nosso pessoal, o pessoal vai estar falando para vocês. E no dia 20 eu vou estar também na igreja do pastor Ed Carlos, em São Paulo, que eu preciso pegar um endereço também para colocar, tá? Nós vamos estar colocando também nas nossas redes sociais, divulgando ali, anunciando esses dias a qual nós vamos estar ali. Vai ser um prazer estar juntamente com vocês, amém? Olha lá, Marcos, tá profetizado, Alphaville, amém? Estão perguntando da base em São Paulo, gente, olha só, a base em São Paulo ainda não tem um lugar fixo, tá? Mas a gente já tá alugando uma sala, logo eu vou estar falando para vocês qual a data que nós vamos estar em São Paulo e vai ser maravilhoso demais, tá? Então a gente ainda não tem um lugar fixo para a base de São Paulo, tá? Mas a gente está em oração, mas eu vou avisar vocês que por enquanto nós vamos estar alugando as salas e vamos estar falando para vocês qual é o lugar que nós vamos estar e vai ser um prazer, gente, eu estar juntamente com vocês, pessoal de São Paulo. Amo vocês, falo que São Paulo é a terra do avivamento. Meu Deus, que terra abençoada, amém? Sim, sim. Meu Deus, olha lá, Carlos, olha para Cecília voltar comigo. O amor está no ar, gente, aí. Oh, meu pai, amém, Carlos, vamos orar. Cecília. Voltou agora? O áudio? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Ok? Tá tudo normal aí? Vocês estão me ouvindo agora? Voltou, né? É que meu celular tocou, gente. Eu esqueci de tirar ele ali. Voltou. Então, que eu tava falando pra você, tá falando... tá, vamos lá. Então, eu precisava dar esses recados aqui pra vocês e dizer pra vocês que agora, pedir até desculpa pro pessoal novamente, né? Esse mês de agosto, eu desmarquei, tá? Muitas agendas, pra ficar com a minha família, com os meus filhos. Então, esse mês é o mês da minha família, amém? Eu tô aqui,
Eu tô aqui agora no norte do Paraná, né? Inclusive aqui com a minha família, com os meninos, com os meus filhos, tá? Então, esse mês de agosto, férias da escola, eu tirei para ficar com os meninos, tá, gente? Então, agora pro mês de agosto e setembro eu não vou estar, eu vou estar em missão na Europa, tá? Europa, setembro e agosto, esses 2 meses serão para missão na Europa, tá? Londres, Suíça, tá bom, gente? Vamos estar na Itália e também em Portugal. Então, quero dizer para vocês que, então, agora, possivelmente, as datas de agenda será falada para vocês a partir do mês de outubro, tá? E também quero deixar o convite para vocês. Esse ano nós vamos sim fazer o Yom Kippur na base, tá? Nós vamos estar ali fazendo o Yom Kippur. Então, vocês que forem vir fazer o Yom Kippur com a gente na base, eu quero já falar para vocês estarem já fazendo a inscrição de vocês. Já vai abrir também a inscrição para o Yom Kippur, tá, gente? Então, quem for vir para o Yom Kippur, muita gente perguntando, apóstola, vai ter sim, a gente vai fazer como todos os anos, tá? O Yom Kippur, só que esse ano o Yom Kippur vai ser em outubro, né? Olha lá, Adriana, nós vamos fazer sim o Yom Kippur online para quem queira participar, porém vai ser num grupo fechado, tá? Somente para quem quiser participar, tá bom? Então não vai ser aberto, vai ser fechado mediante uma ordem específica do Senhor, tá bom? Então nós vamos fazer o Yom Kippur sim online para quem tá de longe, querer participar com a gente, tá? Quem vai participar realmente do Yom Kippur vai estar junto nesse propósito. Depois você vai entrar em contato com a gente, o pessoal da equipe, a gente vai estar fazendo um grupo privado, somente para quem vai participar, o link vai ser fechado também, vai ser privado somente para quem vai participar, tá bom? Então, eram esses os recados que eu precisava dar para vocês. Vamos lá, Shalom, apóstolo, Deus abençoe o rendimento. Olha, gente, pessoal de Cuiabá, estamos para fechar também aí uma data em Cuiabá, né, junto com o apóstolo Agir, tá? Então, eu vou estar passando para vocês. Olha lá, a Cecília falando que quer fazer o Yom Kippur. Sim, Cecília, a gente vai estar falando mais vezes aqui para vocês, tá? Então, quem for fazer o Yom Kippur vai poder de longe, que não poder participar presencialmente ali na base, você vai poder fazer também ele online, tá? A gente vai estar fazendo um grupo ali e colocando todos os que são de longe, que queira fazer ali, a participar desse propósito, que é maravilhoso, gente. Aí tem pessoas que não sabem ainda o que é o Yom Kippur, tá? Eu não vou falar sobre o Yom Kippur agora, eu entrei aqui para compartilhar outra palavra com vocês, mas você que queira saber o que é o Yom Kippur, o sentido dele, como se faz, a gente tem aqui, né, Bia? No nosso canal do Comando Águia, a gente tem todas as aulas, tá? Tem o apóstolo Ronaldo falando sobre o Yom Kippur, tá? Tá tudo aí, gente, tá bom? Então é só você entrar, procurar, tem muitos vídeos, né? O pessoal também tá perguntando sobre os cursos, né? Temos os cursos do comando. Gente, tá tudo vivo, tá tudo aí em evidência, tá? Então, hoje eu senti de Deus de falar isso, porque eu tenho recebido muita mensagem, pessoas falando, acabou o Comando Águia. Não, gente, entenda isso. Nós estamos num momento de mudança, de transição. Há um novo tempo para o Comando Águia, né? E aquilo que eu tenho falado para vocês, gente, agora, né, eu estou na frente, pela misericórdia do Senhor. Peço que vocês tenham paciência comigo, né? Eu estou tentando, né, no meio de tudo isso, agora mês que vem já vai fazer 1 ano da morte do Rô, mas ainda para mim, ainda tem muitas coisas que ainda tá difíceis para mim, mas eu estou com o Senhor Jesus, né? Eu estou conseguindo, né? Conseguindo, né? Devagar, eu falo que é um dia de cada vez, né? Com Jesus, passo por passo, com passos seguros, com passos, né? Conduzido pelo Espírito Santo. O Senhor, gente, tem me ensinado muito, 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 muito nesse tempo. Esse tempo também tem sido para mim uma escola, tá? Esse tempo tem sido para mim uma escola. Eu tenho aprendido muita coisa com o Senhor. Então, assim, mas eu precisava dizer isso aqui para vocês hoje, né? Porque eu recebi mensagem de pessoas às vezes até mesmo maldosas, do coração tão mal, né, gente? Porque infelizmente o que eu tenho visto nos últimos dias, quanta maldade no coração do povo. E o pior de tudo, que não é no povo lá do mundo, não é nos feiticeiros, né? Porque às vezes a gente fica falando dos feiticeiros, dos macumbeiros. Gente, mas vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Infelizmente, é dentro da casa do Senhor, do povo que se diz ser povo de Deus, né? Então eu falo, gente, mais amor,
mais amor. O que a humanidade está precisando é de amor, o que as pessoas estão precisando é de amor. É de amor, gente. Menos julgamento, menos acusação, aprendemos a entender a dor do outro, a dor do próximo, como diz a Bíblia, gente, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Entendendo que quando um de nós recebe a vitória, todos nós também recebemos, porque fazemos o quê? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte do corpo, mas eu vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Nesse tempo, o Senhor tem me ensinado a ser igreja, mais igreja ainda, né? Mais igreja ainda, porque infelizmente nós estamos vivendo dias terríveis e a palavra do Senhor fala que nos últimos dias o amor de muito esfriaria. E nós estamos vivendo, gente, nesse tempo, um tempo a qual as pessoas só pensam nela, a qual a maioria das pessoas, elas só pensam na sua dor, no seu ego, no seu eu, na sua vontade, nos seus sonhos, nos seus projetos, e esquece de pensar no sonho dos outros, no projeto dos outros, na dor dos outros. É um tempo, gente, a qual o egoísmo, ele tem tomado o coração de muitas pessoas. Pessoas cheias de si mesmo, né, do seu ego, de si próprio, que se preocupa só com a sua dor, que se preocupa só com a sua dor, se preocupa só com o seu momento, não está preocupado em saber o que o outro está passando. Infelizmente, o amor de muito já esfriou. Infelizmente, já esfriou o amor de muito já esfriou. Já não vai esfriar. Já esfriou, né? E olha só, hoje o Senhor trouxe uma palavra muito profunda no meu coração, que eu entrei aqui para compartilhar com vocês, muito legal da parte do Senhor, e o Espírito Santo falou para mim assim: eu quero que você entre lá no Célia hoje, e eu quero que você compartilhe isso com o povo. Eu falei, amém, Senhor. Então eu vim aqui em obediência ao Senhor. Então, gente, eu já quero deixar isso bem assim, que vocês guardem isso no coraçãozinho de vocês, né, que Comando Águia permanece vivo, as portas permanecem abertas, a base permanece aberta. Só que uma coisa que eu sempre falo e vou pedir novamente para vocês, em nome de Jesus, que vocês não queiram enxergar em mim, né, o caráter do Ronaldo, o jeito que o Ronaldo era, né, ele era um homem de Deus, do jeito dele, e eu, Nilcélia, tem um outro jeito, tem uma outra personalidade, né? O Ronaldo, ele era mestre, ele foi chamado para o ensino, né? Um grande general de Deus, mestre, um mentor. Eu também sou uma mentora, só que o meu ofício, gente, é profético, é um pouco diferente. Eu entro que o Senhor me dá a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eu entrego para vocês, né? A revelação da palavra, mas hoje eu entendo o meu ofício. O meu ofício é o quê? O meu ofício, eu sou profeta do Senhor. Então, o Ronaldo também era profeta, mas dentro disso ele era mestre, ele foi chamado para o ensino, tá? Então, era totalmente diferente, né? Então, agora eu vou dar continuidade daquilo que a gente construiu junto, né? E toda vez que eu entro aqui, eu sinto de dizer isso, né? Porque o Ronaldo, eu creio que ele permanece vivo entre nós e sempre vai permanecer, não tem como apagar, né? E ele fez uma história linda em Deus, tanto ele, a gente junto, a gente construiu algo em Deus, né? Mas agora eu tenho que dar continuidade a esse legado. Mas eu digo, gente, não espera que vocês não fiquem esperando que eu seja igual a ele, que eu fale a mesma coisa, que eu faça as mesmas coisas, porque eu não vou conseguir fazer, tá? Eu não vou conseguir fazer as mesmas coisas, porque ele tinha um jeitinho dele e eu tenho meu jeito, tá? Ele era o blogueirinho de Jesus, estava toda hora aqui. E eu não sou muito, gente, de redes sociais, não sou muito de ficar fazendo vídeo, não sou muito de aparecer. Se eu pudesse, eu ficava sempre só escondidinha, né? Sem aparecer. Mas eu sei que eu tenho que aparecer, né? Mas espero que vocês entendam isso, que o meu perfil é totalmente diferente do dele. E eu amo ser assim, eu amo o meu jeito e dou graças a Deus por isso, porque eu prego muito sobre isso, sobre a nossa identidade espiritual, de quem nós somos em Deus. Eu acho que nós não podemos ser cópia de ninguém, né? Nós temos que ser autênticos, nós temos que ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, nós temos que fluir da maneira que o Senhor quer que nós venhamos a fluir, nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, né? Então eu entendo isso, né? Que a gente não precisa ser clone de ninguém, não precisa fazer nada igual a ninguém, a gente tem que fazer o que Deus quer que nós venhamos a fazer e sermos verdadeiramente quem Deus quer que nós sejamos.
Amém? E hoje eu sei que o Senhor quer que eu seja essa profeta, profeta de nações, profeta que foi levantada para ativar vidas e ministério. Amém? Amém, Elaine? E assim caminhamos com Jesus. Autenticidade, é isso aí. Amém, amados? Então, não é porque eu não estou aqui todo dia, entrando toda hora, colocando vídeo, conteúdo, que nada acabou, gente. Pelo contrário, se vocês quiserem ajudar a divulgar o canal, a compartilhar o link, para que outras pessoas sejam alcançadas. O propósito é esse. Eu quero almas, eu quero vidas. Eu quero ver vidas sendo restaurada, transformada, alcançada. Essa semana... Agora, talvez esteja alguém aqui comigo, aqui também, que estava lá na live. Eu fiz uma live com o pessoal dos Estados Unidos, inclusive muitas pessoas que ainda não tinham aceitado a Jesus, pessoas que ainda não desceu as águas, né? Delfina, querida, estamos chegando na África aí, tá? Estamos chegando logo aí na África, já vou falar sobre a África. E vidas aceitaram a Jesus. Olha só, pessoas falando que foi batizado com o Espírito Santo, pessoas começaram a falar variedade de línguas, pessoas falando que queriam se batizar. Gente, e é isso que eu quero, tá? E é isso que eu quero. É isso que eu quero, almas, vidas, tá? E esse tem que ser o nosso objetivo aqui na Terra. Amém? Esse tem que ser o nosso objetivo aqui na Terra. Esse negócio de nós ficar pregando só para crente, entregar para quem já tem, só para crente, eu falo todo mundo embolado com o outro. Não, gente, não que não, né? Claro, a gente tem nossas conferências, tem os treinamentos, a gente vai ali para nos encher, vai ter homens de Deus, mulheres de Deus para receber impartição, imposição de mãos, para que eles possam derramar sobre a nossa vida. Mas, gente, o propósito é a alma, são vidas, né, que estão lá fora, que estão precisando receber isso que nós já temos, que o Senhor já liberou para nós, que nós carregamos. Amém? Então é necessário, gente. É para isso que o Senhor nos deu unção, derramou unção, os dons espirituais, nos encheu da palavra. Para isso, é para isso. Senão não tem sentido o evangelho se não for para isso. Amém, amados? Amém? E deixa eu falar aqui, quero falar para vocês, tá? A partir agora do mês que vem, nós vamos fazer um grupo específico, tá? Vou estar falando para vocês aqui nas lives. Nós vamos estar na África, Moçambique, tá? Se o pastor Pedro estiver aí comigo, o pastor Pedro pode colocar para mim aí o nome da cidade, que eu me esqueci agora, não guardo direito os nomes, gente. Então, do dia 15 de fevereiro a 15 de março, tá? Vai ser especificamente um mês. Nós vamos estar em uma missão em Moçambique, tá? A Viva Moçambique. A gente vai estar com uma caravana. Eu quero convidar vocês, quem queira ir comigo, tá? E que tenha condições de pagar. Eu queria ter a condição hoje financeira de pagar para todo mundo, né? Mas eu ainda não tenho, mas um dia eu ainda vou ter. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Ele é dono de todas as riquezas. E eu tenho colocado isso diante do Senhor, né? Que o Senhor envie mesmo dinheiro, provisão, para a gente poder fazer a obra de Deus. Amém, amados? Então, quem quiser ir nessa caravana, depois a gente vai fazer um grupo específico, tá? Um grupo fechado para quem vai querer ir comigo nessa missão. Eu, especificamente, eu quero ficar de 1 mês a 2 meses lá, tá? Por quê? Porque o Senhor já falou, nós já temos o nosso representante ali em Moçambique, e o Senhor já me deu alguma direção que nós vamos sim abrir essa base lá, tá? Então, nós vamos lá para pôr a estaca. E essa vai ser a primeira vez de muitas que nós vamos estar indo na África. E eu tenho buscado confirmação do Senhor, o Senhor tem falado fortemente, confirmado. Então, quando o Senhor confirma, nós não temos que temer, nós temos que ir. Então, eu quero deixar esse convite para vocês que queiram ir junto com a gente, vai ser do dia 15 de fevereiro a 15 de março. Quem não puder ficar toda essa data, falar, eu só posso ficar 1 semana, amém? Eu só posso ficar 5 dias, amém? Tá? Eu, especificamente, quero ir para ficar 2 meses lá, tá? Então, você que queira ir com a gente nesse propósito, pode entrar em contato com a gente, você que queira ser um cooperador dessa obra, você que queira ser um missionário, fala, eu quero ir junto, quero fazer parte dessa missão África, tá? Então, vocês podem estar em contato com a gente e vamos embora nesse grupo aí, tá? Então lá vai ter, vou estar arrumando um lugar pra gente ficar, vai ter, mas gente, é missão, tá? É missão, isso é pros missionários, esse é pros valentes do Senhor, tá? Amém? Glória a Deus. Profeta Mari Campos, quero fazer
aqui um evento. Onde você tá, filha? Onde você tá, profeta Mari? É Marli, né? Onde você tá? Fala aí onde você tá, tá bom? Aleluias. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Aí, Kevin. Ótimo, Kevin. Olha só. Isso aí, Kevin, tá ligado? Quem não for, tá? E quiser abençoar também, pode abençoar, tá? Pode estar abençoando, falando, apóstolo, eu não vou, mas eu vou ajudar financeiramente. Por quê? Porque lá, gente, nós vamos ter que alugar um lugar, tá? Eu já pedi pela fé pro pastor de lá ver terreno pra gente, porque já tá profetizado que nós vamos comprar esse terreno lá e nós vamos construir lá, tá? Uma base lá, em nome de Jesus. Amém, amados? Foi a direção que o Senhor nos deu. Então, missões é isso aí, Kevin. Missão é isso, né? Então, quem quiser participar comigo, quem quiser ir junto, ou quem não puder e quiser mandar recursos, pode mandar, tá? Vai ser muito, muito, muito bem-vindo aqui para essa missão. Eu vou estar indo para lá, né? Eu recebi o convite de estar indo, mas eu estou indo, mas as minhas despesas eu vou semear, tá? Minha passagem, minhas despesas eu vou estar semeando, tá bom? Então, quem for junto, apóstolo, eu quero estar junto. Ou quem não puder ir, quiser ajudar, vamos embora. Eu creio que o Senhor vai receber do mesmo jeito, tá, gente? Em nome de Jesus. E olha só, eu quero falar algo muito legal que o Senhor colocou no meu coração. Se você tiver com a tua Bíblia aí, se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, e eu quero compartilhar isso com vocês, em João 6, aonde fala aqui da multiplicação dos pães e peixes. Gente, o Senhor tem falado algo muito forte no meu coração, que nesse tempo que nós estamos, tá? É o tempo da multiplicação. Nós estamos no tempo da multiplicação, gente. E quando às vezes a gente fala de multiplicação, às vezes as pessoas falam, não, eu vou orar para Deus multiplicar vou orar para Deus multiplicar o alimento, amém. Vou orar para Deus multiplicar meu dinheiro, meu salário, amém. Né? Porque, infelizmente, quando a gente fala de multiplicação, a visão que muitas pessoas têm é sobre dinheiro, que está falando de dinheiro. Não, mas a multiplicação que o Senhor vem queimando meu coração nos últimos dias e o que Ele vem ministrando sobre mim é nós praticarmos a multiplicação. E fazemos que o quê? Como que eu vou explicar isso? Amém, Senhor, me ajuda, Pai. Nós não podemos ser o quê? Uma terra infértil. Nós temos que ser o quê? Uma terra fértil, tá? A Labia tá falando da mentoria. A nossa mentoria privada é amanhã, tá, gente? A nossa mentoria privada é amanhã, tá? Então, o pessoal da mentoria, de quarta-feira ficou para sexta, porque eu estava em viagem. Eu ministrei aqui em Maringá, lá no Lagos Moriá, quarta-feira, e ontem eu tive um compromisso, hoje também, mas nós vamos estar fazendo a nossa mentoria amanhã, 8 horas da noite, tá bom? Então, você que ainda não entrou na mentoria, fala com a pastora Beatriz, que amanhã a gente tá junto, e quero falar para vocês que quem tá na mentoria, que ainda não baixou o aplicativo do Zoom, né, ou do Google Meet, nós vamos estar fazendo por lá, eu quero ver o rostinho de vocês lá, e vamos estar interagindo juntos, tá bom? Deixa eu continuar falando aqui, pra gente não perder o foco aqui. Então, qual que é, olha só, e em João 6, fala a segunda multiplicação dos peixes, né? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Olha só, porque via os sinais que Jesus operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas, gente, Jesus já sabia de tudo, né? Olha só que coisa interessante. Mas o Senhor Jesus, nesse momento eu entendo, Jesus ele já sabia. Jesus era aquele que ele lia até os pensamentos, conhecia os pensamentos. Então, quando Jesus fala dessa forma, quando Jesus
fala dessa forma com os seus discípulos, o que Jesus estava fazendo? Jesus, ele estava levando a responsabilidade para os discípulos. Jesus, ele sabia de tudo, ele sabia o que teria ali, ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Mas quando eu medito nessa palavra, eu entendo que quando Jesus faz essa pergunta, onde compraremos pão para eles comerem? Jesus disse a um dos seus discípulos, quando Jesus faz essa pergunta, eu entendo que Jesus estava levando a responsabilidade para os discípulos. Até hoje, pastora Simone, Jesus, ele continua chamando eu e você para essa responsabilidade. Até hoje, Jesus, ele faz pergunta para mim e para você, tipo, o que você vai fazer? O que você está fazendo? Ele faz essa pergunta chamando, trazendo essa responsabilidade para mim e para você. Obrigada, Jesus. Eu sinto a tua presença, Pai. Meu Deus, que forte. Então, quando Jesus estava passando essa responsabilidade para eles, porque aqui nós vemos um grande exemplo a qual Jesus de algo lindo, glorioso e profético, né? Eu preciso também abrir um parênteses aqui, eu não me canso de falar isso, gente. Porque eu vou sempre falar isso, tá? E não que Jesus, está escrito em Apocalipse que ele pode sim dar fama, é ele quem dá, né? É ele que dá a fama, é ele que sopra, é ele que exalta, é ele que abate. Se ele quiser fazer o nome de alguém ficar conhecido, ele faz. Se ele quiser que alguém fique famoso, ele dá fama também. Amém? Mas esse não é o objetivo, né? Esse não é o foco. Amém? Então, vamos lá. Então, não se preocupe com a fama. Não se preocupe com o seu nome estar em evidência. Olha que lindo. Porque aqui fala que, mais uma vez, a multidão, e Jesus, aqui fala, né, que Jesus, que uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então, a multidão, elas iam até Jesus, porque elas sabiam que Jesus tinha um alimento que elas precisavam. Não era por divulgação, por marketing, por isso, por aquilo. Não. O ministério de Jesus era anunciado, propagado, né? Era isso, essa palavra? Porque pela boca, pelo aquilo que as pessoas falavam. As pessoas falavam dele, as pessoas anunciavam ele. E o que eu sempre falo para essa geração, gente, a gente precisa entender que não é sobre a fama, amém? Mas sim é sobre os sinais que estão sobre a nossa vida. É esses sinais que vai atrair as pessoas até você. Jesus mesmo falou que esses sinais seguiriam aos que crescem nele. E ele também falou que a gente faríamos o quê? Obras ainda maiores no nome dele. Isso aí, Guilherme, testemunho. Que nós seríamos testemunho, foi como ele falou, que nós seríamos testemunho dele aonde? Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Quer dizer, por onde vocês forem. Então, às vezes a gente vê pessoas, é o que eu falei para vocês aqui, tem pessoas que acham que porque ficar vindo toda hora, fazendo live toda hora, eu vou falar isso, põe no conteúdo toda hora. Gente, mas que legal a gente fazer coisas, né, conduzida pelo Espírito. Porque está escrito na palavra do Senhor, não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. E quando é pelo Espírito, as coisas fluem e ela tem o quê? Resultado. E qual é o resultado? O resultado é ter milhares de seguidores? Não. Não. Porque esses dias eu ouvi uma profeta falando isso, ela postou algo na rede social dela e eu achei muito interessante. Uma mulher de Deus que eu admiro muito. E ela colocou assim, falando sobre os seguidores, talvez alguém viu isso aí, eu preciso falar sobre isso.
que não é porque a pessoa tem muitos seguidores, que não adianta ter milhares de seguidores e não ter direção. O que eu vejo nessa geração, um monte de pessoas tem milhares de seguidores e não tem a direção. E qual é a direção, apóstolo? A direção é ter uma vida conduzida pelo Espírito, é andar sendo conduzido pelo Espírito, é falar aquilo que o Espírito quer que fale, é fazer aquilo que o Espírito quer que faça, da maneira que o Espírito quer, da maneira que está escrito na palavra do Senhor. Vocês conseguem entender isso? Então, olha só, Jesus, aqui olha só, tinha uma multidão de pessoas. Eles iam até Jesus para ouvir o sermão. E olha só, gente, que interessante. E ali, elas estavam tão sedentas que Jesus ministrava horas e horas e horas e eles não queriam ir embora, eles não queriam sair dali. Eles não cansavam de ouvir a palavra. Por quê? Porque, gente, a palavra que Jesus trazia não era uma palavra vinda de homens. Realmente era algo que vinha do Espírito, era algo que estava sendo ministrado através do Espírito, e tudo que é ministrado através do Espírito, gente, é diferente. É diferente. Os frutos aparecem, a evidência dos frutos, se não no momento, mas depois. Aleluias. E isso é maravilhoso demais. Então, você quer que pessoas venham até você? Você quer que as pessoas venham na tua direção? Seja resposta para elas. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Então era isso que atraía as pessoas, as multidões até Jesus. Os enfermos vinham até Jesus, os cativos vinham até Jesus, porque Jesus era a resposta. E hoje, e nessa geração, nesse tempo, nós somos a resposta para muitos, gente. Olha só. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Olha só, no 6. Jesus sabia, mas ele estava fazendo isso para experimentar, para pôr os discípulos à prova e para ensinar os discípulos, para dizer para eles: vocês estão vendo bem o que eu estou fazendo? Eu não vou estar com vocês mais daqui a um tempo. Daqui mais um tempo, é isso aí o que eu vi falando, o filho faz o que vê o pai fazendo, é isso aí. Então Jesus estava dizendo: eu estou mostrando para vocês o caminho, eu estou ensinando para vocês o que é para vocês fazerem. Né? Então eu já sabia. E Felipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, porque para que cada um deles tome um pouco, né? Porque ele viu a multidão de pessoas que estava ali, né? E ele estava olhando de uma forma natural, né? Ele não estava entendendo que o pouco com Deus é muito. E eu quero falar isso aqui, amém, Espírito Santo. Eu falo, o Espírito Santo está pedindo para que eu diga isso aqui a alguém. O pouco com Deus é muito. Tá? E é como diz na palavra, o pouco com Deus em paz é tudo. Melhor ter o pouco com o Senhor em paz do que ter muito e ter contendas. Seja grato ao Senhor pelo pouco que Ele tem te dado. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem te dado. Entenda uma coisa, eu vou falar sobre isso também aqui nessa passagem. A gratidão é uma chave de liberação para as nossas vidas. Quanto mais grato nós somos a Deus, a pessoas, mais o Senhor vai fazer por nós. Mais o Senhor vai fazer por nós. Quanto mais gratos nós somos ao Senhor, quanto menos nós murmurarmos, e quanto mais grato nós somos ao Senhor por tudo, mais liberação virá sobre as nossas vidas. Amém. Então tem pessoas que murmuram por tudo, murmura pelo dia, murmura pela noite, murmura pelo seu corpo, murmura se está magro, murmura, se está gordo, murmura. E o pior é que tem pessoas, amém, Senhor, eu falo, que não estão contentes com situações e elas não se levantam para mudar a situação. Hoje o Senhor falava muito isso no meu coração. E aí fica murmurando e muitas das vezes culpando pessoas pelaquela situação. Gente, a vida é agora. O momento é agora. A sua vida, ela é única e ela é uma só. Entenda isso. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Não espere que alguém faça alguma coisa para você ser transformado. Ou para que haja uma transformação na sua vida. Mude você, faça você. Deus está falando com alguém.
Faça você por você mesmo, não para agradar ninguém, mas faça por você mesmo. Faça por você mesmo. Busque essa transformação em algumas áreas da sua vida por você mesma. Deus está falando com alguém. Busque auxílio no Senhor. Peça para o Espírito Santo e Ele vai te ajudar. Ele vai. Está escrito na palavra do Senhor: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Você é um propósito de Deus. A sua vida é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus. Deus tem um propósito específico com você. Não espere alguém fazer por você. Não espere alguém. Não espera. Não confie no homem, confie em Deus. Aleluias. Confie em Jesus. Jesus é aquele ideia que Ele nunca vai nos decepcionar. Jesus é aquele que nunca... Ele é aquele que nunca vai nos deixar. Se passarmos pelas águas, Ele passará conosco. Se passarmos pelo fogo, a chama não arderá e não queimará em nós. Aleluias. Entende, Roberto, profeta Roberto? A gente vê um exemplo de... Eu não vou falar sobre isso, que é outra coisa, mas eu preciso abrir um parênteses e dizer isso aqui. Entenda uma coisa. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, a trajetória deles era uma trajetória curta, não longa. O que era para ser uma trajetória de 40 dias se tornou em 40 anos por conta do quê? Da ingratidão, da murmuração, principalmente da ingratidão. Por que da ingratidão? Porque o Senhor estava provendo tudo, o Senhor estava dando tudo para eles, tudo que eles precisavam para sobreviver. Eles tinham roupa, os calçados, as roupas não se decompõem no corpo, os calçados também nos pés. Eles tinham a nuvem, né? Eles tinham a coluna de fogo, eles tinham a nuvem de glória, eles tinham um abrigo, eles tinham a proteção, eles tinham o maná, a proteção divina, a comida, o alimento, mas nada estava bom para eles. Nada estava bom para eles. Então entenda uma coisa, eu não quero falar sobre isso aqui, mas o Espírito Santo pede para dizer isso a alguém. E o Senhor manda dizer isso aqui. Gente, olha só, a roupa, imagina, olha só, Marcos, que tremenda, a roupa crescia no corpo, não perdia nada. Olha o cuidado de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então nós temos que ser grato, gratidão. Tá comendo picanha? Glória a Deus. Tá comendo só arroz? Glória a Deus. Mas seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo. Gratidão é chave de liberação. Guarda isso aí, escreve isso aí. Gratidão é chave do quê? De liberação. E abre as portas. É isso a ideia, imagináveis. Obrigada, Jesus. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Olha só. Então, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Deixa eu falar. Olha só. Ai, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Obrigada. Sim, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Obrigada. Imagina, olha só, no meio de toda aquela situação, né? No meio daquela multidão, tinha o quê? Tinha um rapaz. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens
em números de quase 5.000, gente. 5.000 pessoas. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos porque estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam, né? Eles estavam juntos, os discípulos, estavam ali assentados, né? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolham-se-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobrejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizem: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para os fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus era incrível, né? Incrível, gente. Imagina, né? Quando Jesus operou o milagre, e ele sabendo que as pessoas iam comentar, que as pessoas iam falar, que as pessoas iam declamar ele como um rei, por ele lá em cima, o que ele fazia? Ele se retirava e ia estar sozinho com Deus Pai. Ele ia fazer o quê? Ele ia se encher novamente. Ele ia se encher. Ele ia se encher de Deus novamente. Ele ia buscar a presença novamente. Ele ia se humilhar novamente. Ele ia reconhecer diante do Senhor que ele estava ali só para servir. Aleluias. Oh, Jesus é o melhor e o maior exemplo que nós podemos ter, né, gente? É Jesus. Amém. Não tem outro, né? Mas vamos lá. Então, Jesus, aí um dos seus discípulos fala o quê? Que tem um rapaz no meio da multidão. E diz o quê? Que esse rapaz tinha ali o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Né? Então, imagina, esse rapaz, ele tinha a provisão para todo esse povo. Mas, gente, o que Jesus queria dizer? Que nunca vai ser sobre a quantidade do que temos, nada, não é sobre isso, mas sim sobre o quê? A disponibilidade. Olha só, sabe o que eu vejo? Tem pessoas que vivem em comparação com outras, e eu vou falar aqui com pessoas que têm um ministério, que têm chamado da parte de Deus, que vivem o quê? Vive em comparação com outras pessoas. E quando você entra em comparação, ou quando você se sente menor ou maior do que alguém, gente, isso não é reino. Jesus mesmo fala, né, que aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Olha como as coisas do céu, ela vai ao contrário das coisas da terra. Aqui na terra todo mundo quer ser o primeiro. Aqui na terra todo mundo quer ter lugar de destaque. Aqui na terra muitas pessoas querem ter o quê? Ter fama, estar em evidência. E olha o que Jesus fala. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser servido? Serve. Quer crescer? Diminua. Quer aparecer? Desapareça. Isso é muito forte. A matemática de Deus é totalmente diferente da matemática do mundo. Olha só, e no meio daquela multidão tinha o quê? Tinha aquele menino, e ele não saiu de casa despreparado, ele saiu de casa, suponho eu que ele estava levando um alimento para ele. Era para ele, mas quando ele se coloca no meio daquela multidão e se coloca o quê? Disponível, aí acontece a multiplicação. Entenda uma chave: quando você se colocar disponível a Deus, disponível ao reino, disponível a fazer a vontade do Senhor, haverá a multiplicação na sua vida e na sua história. Mas você precisa estar disponível. Como que você quer receber se você não quer fazer? Como você quer ter ter algo se você não quer se doar? Como que você quer receber? Como que você quer ter colheita se você não quer plantar? É como eu sempre falo, gente, a plantação é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, se você planta alguma coisa no reino,
Vai vir a recompensa para você. Então, tem pessoas que já querem começar um ministério, pastor Marcos, que elas começarem o quê? Eu já quero começar pregando. Eu já quero começar pregando com multidão de gente. Eu já quero começar levantando os cadeirantes. Eu já quero começar levantando e ressuscitando os mortos. Lembre de uma coisa, Jesus Cristo, até os 33 anos de idade, ele trabalhava. Ele era marceneiro, ele trabalhava até os 33 anos de idade. Somente depois dos 33 anos de idade, que ali começa o ministério dele. Entenda uma coisa. Aí tem pessoas que já querem começar lá em cima, não quer passar pelos processos, não quer passar pelos degraus, não quer viver por etapas. Aí quer se comparar com alguém. Veja bem, uma pessoa que começou a tua trajetória agora, há 1 ano, 2 anos, só vou fazer uma comparação. Você vai querer se comparar com quem já está com uma trajetória de 30 anos? Ô, gente, tá, vou citar alguém aqui, uma das pessoas que é exemplo para mim, né? Que é uma referência também para mim, né? Entre muitas outras, mas uma assim que é muito referência para mim, Benny Hinn. Benny Hinn, gente, fez agora o jubileu, 50 anos de ministério. Prega para multidões, ressuscitando mortos, paralíticos levantando. Eu vi na cruzada que ele fez agora na África, né? Eu vi uns vídeos e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. 50 anos de ministério, 50 anos de experiência com Deus, caminhando com Deus, gente. O jubileu, 50 anos. Aí eu olho e falo, gente, eu tenho muito que correr, que andar, que caminhar, que viver para poder ter um pouco disso aí que esse homem está vivendo. Tem que passar por muitos processos ainda, né? Então, só que daí a pessoa diz, eu só tenho isso aqui. Mas é só, Jesus está falando, é só isso aí. É só isso que você tem para me oferecer? Você tá ganhando uma alma, está discipulando 2 almas. Vai descer 2 almas das águas. Você vai descer uma alma só às águas. Você ganhou quantas almas? Eu ganhei só 2 almas. Amém. Importante, gente, é ter uma vida com Deus. Isso aí, Roberto, profeta Roberto. O importante é você ter a vida com Deus. O importante é você fazer. E olha só uma coisa bem interessante, fazer onde câmeras fotográficas, né? Luzes, holofote não está sobre você. Fazer onde ninguém te vê, falar do amor de Jesus aonde ninguém está te vendo, ganhar almas. Sem as pessoas, você não precisa ficar fazendo para mostrar para pessoas ou estar em comparação. Jesus fala, é igual a parábola ai, Jesus, me ajuda. A parábola dos talentos, né? Que o Senhor dá o talento, a um dá quantos? A um dá 5, ao outro dá 3, ao outro dá 1, né? É isso? Um faz multiplicar, e os outros 2 faz multiplicar, e o outro faz o quê? Enterra. Por que ele enterrou? Porque por que ele enterrou? Porque ele tinha uma só. E ele ficou com medo. Ou de repente ele comparou. Eles têm mais, eu tenho menos. Jesus não quer saber, gente, quem tem mais unção, quem tem mais dom, quem é mais conhecido, quem está em evidência. Jesus não está preocupado com isso. Para cada um, o Senhor tem uma obra específica, um chamado específico. Mas o que Ele quer? Ele quer que nós venhamos ser o quê? Úteis. Úteis no reino. Porque o que aconteceu? Quando Jesus fala isso, olha só que coisa interessante. Quando Jesus está falando isso, e quando Jesus opera o milagre, todos comem. E o que acontece? O que acontece? Jesus opera o milagre da multiplicação. Jesus faz o quê? Jesus tomou os pães e, havendo dado o quê? Graças. Repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes quando eles queriam, né? Olha só, Jesus levantou o alimento ao céu, o pão, e deu o quê? Graça. Ele foi grato. Falei para vocês já no começo aqui, né? Gratidão. Mesmo que seja pouco, seja grata a Deus pelo pouco. Tem pessoas que enchem o coração de arrogância, elas nunca estão contentes com pouco, elas sempre querem mais, mas o diabo tem tomado o coração de pessoas com ganância, com ambição, que nada é suficiente mais para esse povo, gente, para essa geração. A gente está falando para Deus, vou falar isso para a glória do Senhor, tá? Não estou falando isso aqui para dizer que eu sou melhor do que alguém, não. Estou falando algo assim muito legal, que o Senhor falou no meu coração, e esse dia eu estava falando para Deus, Deus,
Se eu tivesse que voltar aqui para a base, morar mais um tempo aqui, eu voltaria, se não fossem os meus filhos, né? Eu não tenho problema nenhum, tanto faz estar numa casa grande, como estar num quarto, estar numa cabana, estar no mato. Eu não sei o que essa geração pensa, né, gente? Sinceramente, eu não sei o que essa geração está pensando ou está querendo, né? Uma geração que não sabe ser grato no pouco, já quer ter o muito. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei, né? Então tem pessoas que não conseguem desfrutar do muito porque não sabem ser fiel no pouco. Tá entendendo? Elas não conseguem alcançar, né? Elas não conseguem chegar no muito, porque elas não são gratas ao Senhor no pouco. Quando você aprender a ser grato ao Senhor no pouco, quando você levantar para cima tudo aquilo que o Senhor tem dado para você, e ser grato a Ele, você vai desfrutar das coisas maiores de Deus e em Deus. O Senhor está falando com alguém. Todo mundo quer o muito, mas não quer pagar o preço. E não quer passar pelo pouco, não é grato no pouco. Aqui é uma grande chave para crescimento, para nós que estamos em Cristo Jesus. Então Jesus deixou o exemplo aqui. E quando Jesus levanta o pão e agradece ao Pai, obrigada, Pai. Obrigada por esse pouco. Então houve o quê? A multiplicação. Então o Senhor fala para os discípulos, distribui. E aí, olha só, e quando estavam saciados, todos ficaram saciados, tá? Disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Quer dizer, todo mundo comeu e ainda sobrou. E aí o que ele ainda falou? Recolham tudo, não deixe perder nada. Sabe o que eu quero dizer? Sabe que através do Espírito e o que eu entendo nessa palavra? Que Jesus nunca desperdiça ninguém. Jesus nunca... Por isso que ele era o carpinteiro, né? Porque Jesus nunca quebrou, ele conserta. Ou ele faz de novo. Ele nunca desperdiça ninguém. Jesus, ele nunca desperdiça ninguém. Foi isso que ele estava dizendo aqui. Aí, o que ele diz para os seus discípulos? Olha só, pega os cestos, pega os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Os 12 cestos. Gente, 12 cestos, Simone. E Jesus tinha quantos discípulos? 12 que estavam ali, tá? O que Jesus estava dizendo? Pegue um cesto para cada um. Olha só. Pega um cesto para cada um. Quer dizer, ele quis dizer, 12, cada um de vocês pega os seus cestos. E agora vocês juntem tudo e não deixa nada. Não deixa nada se perder. Pega todas o restante, as migalhas que caíram, guarde tudo. Não deixa nada se perder. Eu entendo nessa palavra que Jesus estava dizendo. Pegue o cesto. Jesus estava dizendo para eles, eu ensinei vocês o que vocês têm que fazer. Eu ensinei vocês as chaves, eu dei vocês as chaves. Agora é momento de vocês fazerem. E sabe, gente, o que eu vejo nessa geração? O Senhor falando para mim e o Senhor falando para vocês. Os sinais estão sobre vocês. Eu já dei a vocês tudo que vocês precisam para vocês fazerem a minha obra. Para de ficar em comparação. Tem gente que só quer altar, só quer multidão, acha que o evangelho é só altar e multidão. Não, gente. É lá fora. É nas ruas. É nas praças. É nos becos. É nos hospitais. Aonde tem gente morrendo. Aonde tem alma clamando. E nós temos o pão que eles precisam. Nós temos o alimento que eles precisam. A humanidade, elas estão com fome de Jesus. Elas estão com sede da presença de Jesus. Elas estão com fome da palavra. E hoje, infelizmente, as pessoas acham que fazer a obra de Deus é só o altar, é só luzes, é só seguidores, é só likes. Não, gente, não sou contra. Isso aqui é uma porta que o Senhor deixou para nós fazermos, para nós falarmos da palavra dele. Mas que a nossa vida com o Senhor não seja baseada nisso aqui, gente. Tem vidas lá fora precisando. Tem almas lá fora precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando de Jesus. Essa geração tem fome. Essa geração está com fome. E nós, como igreja do Senhor, nós temos o que eles precisam. Olha só, nós temos a palavra, nós temos a unção,
nós temos os sinais, os dons espirituais, nós temos sobre as nossas vidas, nós somos testemunho de Jesus. E às vezes nós ficamos ali só fechados, às vezes nós não queremos sair, nós não queremos ir para as ruas falar do amor de Jesus. Gente, eu preciso falar isso porque o Espírito Santo tem me incomodado nesses últimos dias a falar isso. Entenda, nem todos foram chamados para o altar, nem todos foram chamados para estar no altar, muitos foram chamados para a rua, muitos foram chamados para os hospitais. Olha só, e se cada um de nós, olha só, gente, e se cada um de nós, imagina como esse moço estava disponível. Ele tinha os 5 pães, ele tinha os 2 peixes, estava com ele não estava despreparado. E ali, através da vida dele, da disponibilidade dele, aquela multidão foi alimentada. E se nós fazemos a nossa parte, gente, se cada um de nós entendemos o nosso papel no reino e o que realmente nós temos que fazer, se cada um de nós levarmos e fazermos, imagina quantas vidas vão ser alcançadas. Mas sabe qual que é o problema de hoje, Gorete? Todos querem fazer o que já tem gente fazendo. Ou melhor, nós estamos numa geração de fake, uma geração de cópia, que muitos quer ser parecido, quer ser igual. E se tem um exemplo que nós temos que seguir, se tem alguém que nós temos que ser igual, gente, é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Entende isso? É Jesus. Se tem um exemplo para nós seguirmos, gente, agora voltou, né? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Quando o som parar aqui, vocês não se preocupam não que já volta, porque tem gente me ligando e eu esqueci de desligar os dados móveis ali. Amém? Amém? Então Jesus deixou o exemplo. E esses dias, né, eu ouvi um profeta ministrando e ele falava sobre isso, né? Que o Senhor, para que nós como servos de Deus, ministros do Senhor, como filhos do Senhor, para que nós venhamos a dar frutos, para que nós venhamos a multiplicar, né? Frutos é o quê? Frutos é multiplicação, gente. Você pegou dali, filho, daquele aparelhinho da parede? Obrigada, amor. Meu tutu está aqui. É necessário que nós venhamos ser o quê? Quebrados, né? E tem muita gente que não quer passar pelo processo de ser quebrado, né? Não tem como nós multiplicarmos, não tem como o Senhor fazer nós multiplicarmos se nós não fomos quebrados, gente. Jesus foi o quê? Jesus foi e é o quê? O pão da vida. Mas ele foi o quê? Ele foi moído, ele foi quebrado, né? Na cruz do Calvário. Olha só que forte isso. Então, e olha só a multiplicação que houve através de Jesus. Hoje nós estamos aqui através de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí tem pessoas que não querem, né? Elas não querem ser quebradas, elas querem multiplicar. E chegou o tempo de multiplicar. Você tem que multiplicar. Você tem que multiplicar. Nós temos que multiplicar. Nós temos que povoar os céus. Nós temos que ganhar almas para o Senhor. Elisângela, seja bem-vinda. É a primeira vez, filha? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém? E como que nós vamos ser resposta? Marli, como que nós vamos ser, filha, a resposta? Como que nós vamos ser testemunho de Jesus se nós não deixarmos Ele nos quebrar, para que haja a multiplicação em nós? Entenda isso, gente. Isso é muito sério. Jesus deixou o exemplo. Jesus falou como que teria que ser feito. E olha, e o mais interessante, eu entendo que quando Jesus fala para os discípulos pegarem um cesto, e Jesus fala assim, não deixe, ele diz assim, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só que forte isso. Eu vejo Jesus dizendo, né, que Jesus ele não desiste de pessoas.
Jesus sempre tem falado isso no meu coração, filha, eu não estou interessado em coisas. Coisas para mim não tem valor. O que tem valor para mim são almas, são vidas. E existe vidas ainda não alcançadas. Vidas sedentas, famintas por Jesus. Essa geração tem fome. Esse dia Jesus falou algo muito forte no meu coração. Jesus falou muito forte ao meu coração. Tem muitos que são ricos, mas são pobres. Que têm aparência, mas estão vazios. Tem a impressão que estão saciados, cheios, mas estão vazios. Estão com fome. Eles estão com fome de Jesus. Fome da palavra. E nós temos esse alimento para dar para eles como igreja. Chegou o tempo, queridos, da igreja do Senhor se mover. Chegou o tempo da igreja do Senhor ser igreja. Sabe, eu digo isso assim com muita dor no meu coração. A profeta Marli está pedindo como faz para falar comigo. Bia, coloca o telefone, Bia. Ali o telefone de contato. Eu falo isso assim, com muita dor no meu coração, né? É tempo da igreja do Senhor se unir. Muitos podem não querer isso, a união. Muitos podem não querer a unidade. Amém, Senhor, eu falo. E a igreja do Senhor precisa se unir. Nós somos igreja. Não estou falando de placa. Estou falando de Jesus. Daquele que tem todo o poder para transformar a vida, para mudar a vida. E nós somos representantes dele aqui na terra. Nós somos testemunha dele. Ele falou que nós seríamos testemunha dele. Quando nós estivéssemos preparados, foi quando ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ele falou o que, pastora Simone? Ele falou que nós seríamos testemunho dele. E eu vou dizer isso aqui novamente. O avivamento é agora. Esse é o grande e último avivamento, antes da volta do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. E nós fazemos parte desse avivamento. E esse avivamento, queridos, eu aprendi isso com o meu Senhor. Ele começa primeiramente em nós. Essa chama, ela está acesa dentro de nós. Quando fala, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar somos nós. O altar sou eu. O altar é você. Nós temos a resposta para a humanidade. Ainda que muitos falam, está tudo perdido. O Senhor, Ele nos deu autoridade para nós reinarmos na terra como no céu. Está escrito na palavra, e eu amo a palavra do meu Senhor. Nós estamos assentados nos lugares altos, nos lugares celestiais. Jesus, Ele conquistou por nós. Ele pegou a chave e Ele entregou a chave nas nossas mãos, na minha mão, na sua mão, como igreja, como filhos. E Ele diz, quando Ele fala para Pedro, vamos falar de chave novamente, e Ele diz: tu és Pedro. Pedro, o significado do nome Pedro, amém, Senhor, eu falo, significa rocha.
E quando ele diz, tu és rocha, tu és Pedro, e sobre essa pedra, pedra, o significado de Pedro é pedra, rocha, né? Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Ele estava dizendo, ele está passando a autoridade. Nós somos um povo forte. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é forte. E é chegado o tempo de nós pegarmos, queridos, nossos cestos e fazer a nossa parte. Pega o teu cesto. Como um bom discípulo de Jesus. E faça a sua parte. Você tem um alimento. Você tem o pão. Você tem a cura, a qual essa humanidade precisa. Vamos ganhar o mundo. Não vamos olhar para as impossibilidades, para a incredulidade, para a perseguição, para a calúnia, para a difamação, né? Para o abandono. Tudo isso faz parte, tá? Tudo isso faz parte. Tudo isso. Jesus passou, Jesus venceu, e nós também vamos vencer, junto com Ele. Deixa eu compartilhar algo com vocês, eu quero orar com vocês. Lá no Lagos Moriá, que eu fui ministrar quarta-feira, Deus levantou um profeta para falar algo muito lindo comigo. E ontem, de uma forma sobrenatural, né? Jesus levou um profeta até mim. Ontem fui sair com meus filhos, fomos no cinema ver o filme do Superman. Não é pecado no cinema não, tá, gente? Com a sua família, com seus filhos. Fui lá no cinema. Super indico, tá? Quem ainda não viu o novo filme do Superman, vai lá ver. Em tudo Deus fala. Até no filme Deus falou comigo. Tava eu chorando lá. Né? Quando o inimigo lá do Superman, como é que é o nome dele, gente? Esqueci o nome. Se alguém souber aí. Tomado de inveja, né? Porque a perseguição dele com o Superman é por causa da inveja, né? Então ele se enche de inveja e quer matar o homem de todo jeito, né? A mesma coisa que aconteceu com o Lex Luthor, esse mesmo. O inimigo dele, né? E Deus fala com tudo em mim. Eu tava lá chorando no filme, porque até ele falando. E lá tem uma parte do filme que ele cita o Galileu. Ele fala do Galileu, que é o único poderoso. Gente, foi muito forte. Chorei muito. Ele falando, né? E o coração dele tomado de inveja. E foi mesmo que aconteceu com Lúcifer. Se encheu de inveja, né? O coração dele se encheu de inveja. Para ele, o lugar onde ele estava e fazendo o que ele estava fazendo não era suficiente, né? Porque ele queria ser melhor que Deus. Misericórdia, né? Que o nosso coração seja guardado. Nós temos nosso lugarzinho no reino. E temos que saber qual que é a nossa missão, né? O que nós temos que fazer. Não querer lugar de ninguém, fazer, derrubar, não. Cada um tem o seu papel no reino, o seu lugarzinho. Nós somos o corpo. Amém? Então, fui lá ontem com os meus meninos, ver o filme, comer pipoca. Chorei um monte vendo o filme. Deus falou comigo. E quando eu saio de lá, estamos indo para o estacionamento, encontro um profeta. O profeta veio entregar algo profundo para mim. E foi um rebuliço. Falei, Senhor, só não deixa eu cair aqui. O povo passando e nós no mistério lá, falando em língua, chorando. E foi um auê. E a mesma mensagem que o Senhor tinha entregue para mim, através do profeta, no dia antes entregou com o mesmo profeta, um profeta diferente. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Muito, muito feliz com a mensagem. E muito bom, querido, saber que nós podemos ser úteis, que nós podemos fazer nossa parte, nós somos corpo, nós somos igreja, e que um dia nós teremos uma grande recompensa. Mas essa recompensa
ela não está aqui na terra. Não busque recompensa aqui na terra. Essa recompensa está na eternidade, está com Ele. E é essa recompensa que nós temos que almejar. É essa recompensa que nós temos que buscar. Tá? É essa recompensa. É essa recompensa que nós temos que buscar. É essa recompensa. Não faça nada para agradar pessoas aqui. Ou para a tua glória. Faça para a glória de Deus. Se você fez, igual eu nesse tempo, gente, né? Como sempre tenho falado para vocês. Olha lá, profeta Mari. É Marli ou é Mari? Põe o telefone de contato para ela, ela quer o telefone de contato. Você está no Brasil ou está em Portugal, Mari? Eu vou estar em Portugal, a gente pode estar vendo algum... Essa bandeira é de Portugal, Marli? Profeta Marli é de Portugal? Coloca aí. A gente pode falar, vou estar indo para aí agora, vou ficar 2 meses aí para a Europa. Aleluias. Amém, gente? Eu estava falando aqui, me ajuda, gente. Vamos agradar a Deus, vamos fazer para a glória de Deus, né? Vamos fazer o nosso papel, vamos cantar o nosso cestinho, vamos fazer a nossa parte. Não busque reconhecimento, como eu estava falando para vocês. Uma das piores fases, tá? Vou falar de todo o meu coração para vocês aqui. Sabe por quê, gente? Olha só, ontem lá nesse filme, eu vou falar isso aqui. Depois você vai lá ver, você vai ver o que eu estou te falando. O Superman no final, ele fala uma coisa muito forte, né? Ele diz que ele é um homem, embora as forças que ele tenha, os superpoderes que ele tem, ele reconheceu, ele falando que ele é um homem comum. Um homem comum, que tem dor, que chora, que ama, né? E aí eu falei, assim somos nós. Por mais que nós carregamos a unção do Espírito Santo, que não pertence a nós, pertence ao Senhor, é nos emprestado para nós servirmos e ser úteis aqui na terra. Eu me vejo como vocês, como sempre falo, não me sinto mais especial do que ninguém, né? Sou apenas uma pessoa que entendeu o propósito de Deus, eu estou obedecendo e lutando, tá? E lutando para cumprir, tá? Amém, profeta Marli. Entre em contato com a pastora Beatriz, ela vai te passar o meu telefone, a gente conversa, tá? Pode chamar ela lá que ela vai te passar o meu número privado, a gente se fala. Vai ser um prazer, se puder servir vocês aí, vai ser... Eu tô aqui para servir, aonde o Senhor tá me enviando, eu vou. Amém? E aí sempre que eu falo isso para vocês, né? Gente, não me sinto mais especial do que ninguém. Eu sou uma serva de Deus tentando obedecer o Senhor, né? Errando, caindo, levantando, aprendendo. Mas tenho dor como vocês, né? Não me sinto mais especial do que ninguém. E onde o Senhor falou muito forte no meu coração. E por isso que eu sempre falo isso para vocês aqui, isso. Por quê? Porque, gente, eu sou gente como vocês, né? E nesse período agora de luto, foi muito abandono. Muitas pessoas foram embora. Muitas pessoas foram embora. Muitas pessoas desprezaram. Muitas pessoas viraram as costas. Muita gente, vocês não têm noção. Aqueles que diziam ser amigos, comiam na mesa, né? Como se eu fosse invisível, né? Só existiu o apóstolo Ronaldo. Mas enfim. Mas eu tenho visto, sabe o quê? A fidelidade de Deus. E vou continuar fazendo para o meu Senhor, não para agradar o homem. Quem não quiser ficar junto, não vai ficar, né? Quem quiser ir embora, vai embora. Mas eu vou ficar primeiramente pelo meu Deus. Depois, pelos meus filhos, né? Para honrar o legado do Rô, aquilo que foi construído. E por vocês, que estão aqui comigo. Por vocês. Porque é o que eu sempre falo, se 3, 4, né, entender, como os discípulos 12, né, entenderam, e olha o estrago que eles fizeram. Então essa é a minha missão aqui na terra, é levantar os discípulos, preparar os discípulos, e nós, queridos, para esse grande avivamento, ativar esses discípulos para esse grande avivamento, e esse avivamento é agora, esse avivamento é agora, não vai ser, já está aí, já está acontecendo.
E nós somos os provocadores, né, através do Espírito, deste grande avivamento. Ele quer nos usar, Ele quer fazer em nós. E o que nós precisamos é estar disponíveis. Não é sobre o tanto de unção que você carrega, ou sobre os dons espirituais, o quanto a manifestação do poder. Não é nada sobre isso. É sobre a tua disponibilidade. É sobre você querer. É sobre, eu vejo as pessoas cantando aquele louvor, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Será que tá mesmo? Tem gente que fala, não sabe o que é perder. Tem gente que canta isso sem saber realmente o que é perder. E eu vou falar isso para vocês de todo o meu coração, não para mim me colocar melhor ou fazendo de vitimismo, não. Eu sei muito bem o que é perder. Mas também sei muito bem o que é ganhar. Sei muito bem o que é perder. E também sei o que é ganhar. O que é diminuir, tá? Para crescer. O que é ser moída. Por isso que as pessoas falam, a unção não vai te custar nada. Vai te custar tudo. Hoje eu consigo entender o que Kathleen Kuma dizia. O que os heróis da fé diziam. A unção, ela vai te custar tudo. O teu chamado vai te custar tudo. E se realmente você quer viver esse chamado, e que ele seja genuíno, verdadeiro e frutífero, tá? Vai te custar tudo. Mas vale a pena. Perdendo tudo, com amor e com alegria. Amém? Mas essa é a matemática de Deus. Perder para ganhar. E sabe o que eu mais quero ganhar? Aplausos, você quer ganhar? Eu não quero ganhar nada dessa terra. O que ele tiver que dar nessa terra, amém. Eu recebo. Mas o que eu mais quero ganhar é a coroa da vitória. Estar na eternidade junto com ele. Ganhar almas também, sim, aqui nessa terra, ganhar almas. Sim, ganhar almas. Mas ganhar a coroa da vitória. Amém? Esse é o nosso objetivo. Viu, gente? Vamos viver para a glória de Deus. Vamos viver enquanto é tempo. A vida é uma só, né? O tempo é precioso. Digo isso mais uma vez, se envolva com você. Se envolva com você mesmo, com Jesus. Deixa o resto das coisas para lá. Deixa, não vale a pena. Olhe para o alvo. Como Paulo dizia, né? Olha para o alvo. Esquecendo das coisas passadas. Siga em frente, olhando para o alvo. E o alvo é Jesus. Amém, queridos? Que essa palavra possa ter sido edificante para vocês. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Te glorificamos, te exaltamos. Deixa eu colocar aqui um mistério. Amém, meu Senhor. Tá arrepiando, gente. Tá arrepiando tudo aqui, não sei vocês. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Eu quero orar juntamente com vocês. Quero dizer uma coisa para vocês de Portugal. Eu vou até vocês, tá? Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, com cada filho, Pai, com cada filha, Pai, que está juntamente comigo aqui, Senhor Jesus, nessa live, Senhor, neste mesmo propósito, Pai. Eu quero orar por cada filho, por cada filha, Senhor, que está juntamente comigo, Senhor, conectados agora, Senhor. E sabemos, Pai, que nós estamos agora, Senhor, conectados em um só Espírito, Pai. Engrandecemos o Teu santo nome, Jesus Cristo. Declaramos que Tu és o único Rei dos Reis. Declaramos que todo poder e majestade pertence ao Senhor. Declaramos que Tu és a fonte de todo poder. E o Senhor é a fonte, Pai, da vida eterna, Senhor. Que Tu és o pão, Senhor, meu Deus, meu Pai, vivo, Pai, que foi dado a nós, Pai. Declaramos, Senhor, a Tua soberania, Pai. Declaramos, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Declaramos que o Senhor tem poder para curar, para salvar e para transformar e para curar, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero agora orar para cada um que se encontra nessa live. E quero te pedir agora que o Teu poder de cura venha sobre a vida de cada um. Aonde estiver algum enfermo entre nós agora, que seja agora tocado, receba o Teu toque, Jesus, através do Espírito Santo. Toque-os agora com a cura divina. Eu te peço agora, Senhor, não importa, Senhor, qual seja o tipo da enfermidade, desde uma dor de cabeça, meu Pai, ao câncer. Eu sei que o Senhor tem poder e autoridade sobre todas, porque Tu és a cura. Eu ministro a cura agora do corpo, da alma, Senhor, e também do espírito agora, Pai. Em nome de Jesus, que haja o despertamento sobre este homem, sobre essa mulher, Pai. Em nome de Jesus, toque-os agora, Senhor, do alto da cabeça, Pai, as plantas dos pés, Pai. Eu ministro a cura. Eu ministro agora, Senhor, o milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai. E te peço, Espírito Santo, que a Tua unção agora, a Tua preciosa unção, o teu precioso poder, liberado agora através da pessoa de Jesus Cristo, que seja agora entregue a cada filho, aqueles que crê, Senhor, que recebam agora, de perto ou de longe, Pai, Senhor, do outro lado do oceano, que recebam agora o Teu toque. Ativa, Pai, ministérios agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu te peço agora, meu Senhor, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor liberou sobre a minha vida, sobre o meu ministério, para servir, Pai, a Tua noiva, para servir o Teu povo, a Tua igreja, para servir os meus irmãos, que agora, Senhor, o que está sobre a minha vida, Pai, libere sobre eles, Pai. Libere sobre eles, porque tudo vem do Senhor, Pai. Eu imparto com cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu libero sobre eles agora, Pai, dessa unção que vem do Senhor. Eu libero sobre eles agora, Pai, dos dons espirituais, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dessa mesma capa, Pai, para que eles possam operar, Pai, sinais, prodígios e maravilhas, Pai, no Teu nome. Que esses sinais estejam sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa liberar sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que este fogo venha sobre eles agora, do alto da cabeça, as plantas dos pés, que seja liberada agora, no nome de Jesus.
Recebam no nome de Jesus agora e sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Recebam sobre vocês agora, em nome de Jesus. Sejam cheios e vivam para a glória de Jesus. Façam, queridos, para a glória de Jesus. Seja o menor e Ele fará de vocês os maiores. Seja aquele que serve. É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Essa é a matemática do céu. Essa é a matemática do céu. Meu Deus. Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Seja curado. Seja curado, seja curado. Seja restaurado agora, seja ativado. Seja restaurado. A cura entra na sua casa. A cura entra no meio da tua família agora. A cura vem. A cura física. A cura na sua alma. Receba em nome de Jesus. 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 Recebam em nome de Jesus. Sejam cheios. Obrigada, Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. Dá lugar para Ele aí, tá? Vocês que quiserem falar em línguas, falem em línguas. Continue debaixo dessa nuvem de glória. Tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aqui. Vou entrar mais vezes aqui com vocês, tá? Amo muito vocês. Obrigada pela lealdade. Primeiramente com Deus, depois, né, com a nossa vida. Muito, 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 muito obrigada, gente. Amo muito vocês, viu? Nada teria sentido, né, se não fosse a presença do Senhor e a de vocês também. Amo muito vocês, de perto, de longe. Quem ainda não conhece pessoalmente, gere que eu vou chegar até vocês. Eu vou chegar a cada um de vocês. A cada um de vocês. Tenho certeza que eu vou chegar até cada um de vocês, de perto, de longe, do Brasil, de fora do Brasil. Amém? Sim, ó, tô falando aqui, ó. Amém, Jesus. Marli, eu recebi uma bandeira, né, de Portugal, recebi uma chave, me entregaram agora, acho que foi em São Paulo. E o Senhor falou de Portugal. Eu vou novamente aí. Portugal está incluso nos planos do Senhor e do avivamento, né? Eu vou até vocês. Eu vou até Portugal. Vamos alinhar aí, profeta. Povo de Portugal, entra em contato, vamos alinhar. Vou estar com vocês aí agora em setembro, tá? Obrigada, Jesus. África. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Meu Deus. Amém. Beijo, gente. Meu Deus. Tô chapada.
Céus na terra. Céus na terra. Obrigada, Jesus. Obrigada, muito obrigada. Obras maiores, Kelly. Obras maiores. Obras maiores. Sim. Que essa doce e gloriosa presença, né, possa inundar o ambiente onde vocês estão agora. Que esse ambiente seja tomado pela glória do Senhor. Que essa nuvem de glória repouse, essa mesma nuvem de glória que eu vejo aqui, repouse sobre o lugar onde vocês estão, viu? Deus abençoe. Eu vou entrar mais com vocês aqui, tá, gente? Prometo pra vocês que eu vou estar mais pertinho de vocês aqui através das lives. É como eu sempre falo pra vocês, só mais um pouquinho de paciência com a Nilcélia, tá? Só mais um pouquinho de paciência. Eu vou conseguir. Amém? Eu vou conseguir. Por Deus e por vocês. Nós vamos avançar. Vamos ganhar alma. E vamos povoar os céus. Vamos ativar vidas. Amém? Amo vocês. Deus abençoe. Fiquem com Jesus. E espero vocês também em agosto, na base. E espero vocês também no Yom Kippur, em outubro. E também pessoal da Itália, pessoal da Suíça, pessoal de Londres, pessoal da Portugal. Tô chegando aí com vocês, viu? Deus abençoe. Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Jesus. Deus abençoe.